Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo de Paris. Eu sou o Ricardo e hoje vamos concluir mais um capítulo de A História Sem Fim de Michael Ende. Mas primeiro, curta o vídeo. E se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber notificações. Nós temos vídeo novo todos os dias, 19 horas. Já curtiu? Já se inscreveu? Já assinou o sininho? Então vamos concluir a parte 23, o capítulo 23, a cidade dos antigos imperadores. Como estava na hora do almoço, convidaram Bastian para ir com eles e ele aceitou agradecido. Foram comer em uma estalagem das vizinhanças. E, durante a refeição, Bastian soube tudo o que queria saber sobre a cidade de Skal e seus habitantes. O Mar da Névoa, a que eles davam o nome de Skydan, era um gigantesco oceano de vapor que dividia a fantasia em duas partes. Ninguém sabia qual era a profundidade de Skydan, e ninguém tampouco sabia de onde provinha aquela monstruosa massa de nevoeiro. Entretanto, era perfeitamente possível respirar abaixo da superfície, podendo-se até mesmo caminhar pelo fundo um bom pedaço, mar adentro, a partir da costa, onde a neblina não era tão densa. Para isto, porém, era preciso que a pessoa fosse amarrada a uma corda, para ser puxada de novo para trás, pois o nevoeiro tinha o poder de desorientar completamente as pessoas ao fim de pouco tempo. Muitos homens corajosos ou insensatos tinham perecido ao longo dos tempos ao tentarem atravessar Skydan a pé e sozinhos. Só tinha sido possível salvar alguns. A única maneira de chegar ao outro lado do Mar da Névoa era aquela idealizada pelos Skalnari. O traçado de Vimy, de que fora feita as casas da cidade de Skal, os objetos de uso cotidiano, o vestuário e também os navios, eram feitos com uma quantidade de junco que crescia junto da margem, por baixo do Mar da Névoa, e que, como se pode deduzir disso, eram apanhados com perigo de vida. Ou seria de morte? Fica um mistério. Com esse junco, apesar de ser muito flexível de envergar-se ao troque do vento, dentro do nevoeiro ficava ereto, pois era mais leve que a névoa e flutuava sobre ela. Do mesmo modo, também flutuavam, o que é óbvio, os barcos feitos com ele. O vestuário que os Skalnari usavam também era uma espécie de colete salva-vidas para o caso de alguém cair no nevoeiro. Mas não era esse o verdadeiro segredo dos Skalnari, nem a explicação dos seus hábitos comunitários invulgares que determinavam todas as suas atividades. Como Bastian Bev notou, eles não pareciam conhecer a palavra eu, pelo menos nunca usavam, falando sempre na primeira pessoa do plural. Só mais tarde ele viria saber a origem deste hábito. Quando ouviu os 3 marinheiros da névoa dizerem que sairiam para o mar nesta mesma noite, perguntou-lhes se não podiam levá-lo como grumete. Os marinheiros explicaram-lhe que uma travessia de Skydan era muito diferente de qualquer outra viagem por mar, pois nunca se sabe quanto tempo duraria, nem onde se aportaria. Bastian respondeu que para ele isso tanto fazia, e os marinheiros concordaram em levá-lo em seu barco. Ao cair da noite, o nevoeiro começou a subir como de costume, e por volta da meia-noite tinha chegado à altura da cidade de Vimy. Também os barcos anteriormente suspensos no ar flutuavam agora, sobre a superfície branca da névoa. O barco em que Bastian se encontrava, que era uma barcaça baixa com cerca de 30 metros de comprimento, foi solto de suas amarras e lentamente deslizou para a imensidade do Mar da Névoa. Assim que Bastian viu aqueles navios, perguntou-se a si mesmo qual seria o sistema de propulsão que utilizavam, pois não tinham vela, remos ou hélices. As velas não serviam para nada, como viria a saber, pois em Skydan reinava quase sempre a calmaria e os remos ou a hélice de pouco poderiam servir no nevoeiro.
A força que movia o navio era de natureza muito diferente. No meio da coberta havia uma plataforma circular ligeiramente elevada. Bastian vira logo ao embarcar, mas tinha-a tomado por uma ponte de comando ou algo do gênero. Na verdade, durante toda a viagem, sempre havia nela pelo menos 2 marinheiros da névoa, e algumas vezes 3, 4 ou ainda mais. A tripulação era composta por 14 homens, naturalmente sem contar Bastian. Os que se encontravam na plataforma circular tinham os braços passados por cima dos ombros uns dos outros e olhavam na direção que o barco avançava. À primeira vista podia parecer que estivessem imóveis, mas observando melhor, via-se que balançavam lentamente. Todos ao mesmo tempo, realizando uma espécie de dança. Cantavam simultaneamente uma melodia simples, sempre repetida, muito bela e suave. De início, Bastian pensou que se tratava de uma cerimônia ou de um costume invulgar, cujo significado ele não entendia. Só no terceiro dia de viagem perguntou o que era aquilo, a um de seus 3 amigos que estavam sentados ao seu lado. Este pareceu ficar espantado com a pergunta de Bastian e explicou-lhe que aqueles homens faziam mover o barco com sua imaginação. Bastian, de momento, não compreendeu esta explicação e perguntou se punha em movimento algum mecanismo oculto. Não, respondeu o marinheiro da névoa. Quando você quer movimentar as pernas, não basta imaginar isto? Ou você tem de as mover com auxílio de engrenagens? Mas se bem que o barco não faz parte do corpo da pessoa. A perna faz. Continuando. A diferença entre o próprio corpo e um barco residia apenas no fato de que era necessário pelo menos 2 Skalnari unirem-se totalmente suas imaginações. Essa união produzia a força que movia o barco. E quando queriam andar mais depressa, vários tinham de colaborar ao mesmo tempo. Normalmente trabalhavam em turnos de 3 e os outros descansavam, pois aquele trabalho, embora parecesse leve e agradável, era na realidade pesado e cansativo, pois exigia grande concentração. Mas era a única maneira de navegar sobre Skaidan. E Bastian aprendeu com os marinheiros da névoa o segredo da sua vida comunitária, a dança e a ação sem palavras. Pouco a pouco, durante a longa travessia, ele se transformou em um deles. Experimentava durante a dança uma sensação muito especial de esquecimento de si próprio e de harmonia, quando unia a força de sua imaginação à dos outros num todo indivisível. Sentia-se verdadeiramente integrado na comunidade. Era um deles. Ao mesmo tempo, desapareceu de sua memória a recordação de que, no mundo de onde viera e para onde queria voltar, havia homens que tinham pensamentos e ideias próprias. A única coisa de que ainda podia se recordar muito vagamente era de sua casa e de seu pai. Mas bem no fundo de seu coração ainda havia um outro desejo, além daquele de não estar sozinho, e esse outro desejo começou a agitar-se suavemente. Esse desejo manifestou-se pela primeira vez no dia em que verificou que os Kalnari não atingiam seu espírito comunitário tentando conciliar todos modos de pensar diferentes, pois eram tão semelhantes uns aos outros que não tinham de fazer esforço para formar uma comunidade. Pelo contrário, não havia possibilidade de estar em desacordo uns com os outros ou desunidos entre si, porque nenhum deles se sentia um indivíduo. Não precisavam superar contradições para atingir a harmonia, e essa facilidade começou a parecer insatisfatória a Bastian. A doçura deles parecia-lhes enfadonha, e a melodia sempre igual de suas canções parecia-lhe monótona. Sempre que lhe faltava alguma coisa, que ansiava por alguma coisa, sempre que sentia que lhe faltava alguma coisa, que ansiava por alguma coisa, mas não sabia bem o que. Só percebeu do que se tratava quando algum tempo mais tarde se avistou no céu um gigantesco corvo de névoa. Todos os
Escalnários sentiram muito medo e desapareceram debaixo do convés do navio o mais depressa que puderam. Mas um deles não conseguiu fugir a tempo, e o pássaro monstruoso desceu sobre ele com um grito, atacou o infeliz e levou-o no bico. Passando o perigo, todos os escalnários vieram outra vez para cima e recomeçaram a viagem com seu canto e sua dança como se nada tivesse acontecido. Sua harmonia não fora perturbada, não se lamentaram nem se queixaram, e não trocaram nenhuma palavra sobre o acidente. Não, disse um deles quando Bastian tocou no assunto. Não falta ninguém. Por que haveríamos de nos lamentar? O indivíduo não contava para eles. E, dado que eram todos iguais, ninguém era insubstituível. Mas Bastian queria ser um indivíduo. Queria ser alguém e não apenas um elemento igual a todos os outros. Queria ser amado precisamente por ser como era. Na comunidade dos Escalnari havia harmonia, mas não havia amor. Bastian já não queria ser o maior, o mais forte ou o mais inteligente. Ultrapassara tudo isso. Aspirava agora a ser amado por aquilo que era, como era. Bom ou mau, bonito ou feio, esperto ou estúpido, com todos os seus defeitos, ou precisamente por causa deles. Mas como ele era? Já não sabia. Recebera tantas coisas em fantasia que já não era capaz de se encontrar a si mesmo no meio de todos aqueles dons e qualidades. Daí em diante deixou de tomar parte da dança dos marinheiros da névoa. Ficava sentado na proa do barco e olhava Skaidan durante todo o dia, e por vezes também durante grande parte da noite. Chegaram finalmente a outra margem. Um barco da névoa atracou. Bastian agradeceu aos Escalnari e desceu à terra. Era uma região de roseirais, com rosas de todas as cores, e no meio desse infindável roseiral havia um caminho tortuoso. Bastian enverdou por ele. E aqui termina o capítulo 23. Se você gostou, clique em curtir. Antes de esse vídeo de seus favoritos, compartilhe com seus amigos, volte amanhã para mais um vídeo. Obrigado pela presença, obrigado pela audiência. Até amanhã com mais um vídeo e tchau!